transmissão. Maria? Isso, foi. Obrigado. Boa noite a todos. Nós somos da TV Recreio e hoje teremos uma live e quem vai fazer eu sou Lucinara Rodrigues e a apresentação vai ficar por conta de Marcos Pinto. Marcos, a palavra é sua, meu brother. Boa noite, pessoal. Eu sou Marcos Pinto, sou local aqui do Recreio dos Bandeirantes, da Praia da Macumba. E hoje a gente tem a grande honra de entrevistar o nosso amigo Davi Spilman, doutor Davi Spilman, que é diretor médico da Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. E ele vai discorrer, vai falar algumas coisas sobre as medidas para reduzir o risco de contaminação pelo coronavírus durante essa pandemia, durante os salvamentos aquáticos, tá? Eu quero apresentar também meu amigo Wagner Barros. Fala aí, Wagner. Fala, tudo bem? Estamos juntos aí e vai ser super interessante o bate-papo aí nesse horário e espero que todo mundo curta. Fica contigo aí, Marco Pinto, pode esticar. Valeu, Wagner, valeu. Davi, então fala um pouquinho aí sobre o que vocês, vamos dizer assim, modernizaram com relação ao salvamento, com todo cuidado para não contaminar, né, com coronavírus. Fala alguma coisa aí para a gente sobre isso. Então, Marcos, a gente está passando por um momento ímpar, né? Um momento em que a gente nunca passou em toda a nossa história. Está dentro de uma pandemia, de uma transmissão altamente de alto risco, de alta potencialidade de transmissão. Então, assim, é muito importante entender que algumas verdades que a gente tem há 2 meses atrás, ou 3 meses atrás, hoje já não são mais verdades. E outras coisas que a gente tem agora, em um mês e meio, também não serão. Então, o que a gente sabe hoje é que essa doença, a Covid, é extremamente transmissível, né? Extremamente transmissível. Mas ela tem uma baixa letalidade ou uma baixa mortalidade. Ela deve ter uma mortalidade em torno de 0,1% a 0,5%. Depende muito da população, da resposta, da capacidade de atendimento do sistema de saúde. E a capacidade do sistema de saúde é o ponto crítico da coisa, né? E dentro da capacidade de saúde, o ponto crítico é o CTI. Se eu estiver passando mal e não tiver uma vaga no CTI, quer dizer, se eu estiver passando mal de Covid e tiver uma vaga no CTI, eu tenho 40% de chance de morrer no CTI. Ela é altíssima. Se eu precisar de CTI e não tiver essa vaga, é praticamente 100%. Então, todas essas medidas de achatamento da curva, distanciamento social, uso de máscara, álcool gel, tudo isso, ela foca em não ter a doença, porque todo mundo, de uma certa forma, pelo menos 60% a 80% da população vai ter uma hora ou outra. E sim, na capacidade que o sistema vai ter de atender essas pessoas que estão mais graves, que são a minoria. 5% apenas das pessoas doentes estão mais graves. Só que dessas pessoas, quase 2% a 2,5% vão morrer. Então, assim, tem que ter vaga no CTI. O nosso cálculo de segurança aquática ele é todo baseado nessa premissa, que é uma premissa já estudada na Coreia, no Vietnã, na China, em todos os lugares que a pandemia já passou, e não essa pandemia, e sim o SARS e o MERS, que foram alguns anos atrás, que são muito semelhantes, praticamente a mesma coisa, só que eles eram menos, eles foram contidos, né? E eles eram menos transmissíveis. Então, não chegou aqui para a gente, mas dessa vez chegou. E a gente precisa ter algumas medidas para enfrentar isso melhor. Relacionado ao surf diretamente, se eu, por exemplo, eu moro aqui no Mar-a-Mar, no Recreio há 25 anos, 24 anos já. Tá? Então, eu sou um morador antigo do Recreio.
eu tenho uma moreira aqui que eu quero podar ela. E eu queria aproveitar esse momento que eu estou em casa, né, tranquilo, para podar ela. Eu boto uma escada, eu vou lá, subo, e se por acaso eu cair ou tiver algum trauma, olha só, aonde que eu vou ser atendido? Primeiro vem uma ambulância me pegar, depois vai me levar para um hospital público. Então, eu estou indo para um ambiente que é o pior ambiente de transmissão da Covid. Eu vou chegar num hospital público que está cheio, ou seja, ele está lotado, ele está uma demanda enorme de pessoas atendendo. Então, eu vou chegar lá. Se eu precisar de um CTI, provavelmente não vai ter. Então, às vezes, uma coisa simples, que tinha uma mortalidade baixa, eu cair, fraturar, ter um problema, uma fissura numa artéria, uma coisa assim, que poderia ter um tratamento fácil, nesse momento, esse tratamento é difícil, porque o sistema de saúde está sobrecarregado, não vai conseguir me atender do jeito que eu preciso. Perfeito. Pega essa mesma situação e faz uma correlação com o surf. Qual o risco de você pegar a Covid-19 durante o surf? Baixíssima, baixíssima. A água provavelmente não transmite. A água da piscina também não. Mas se você tiver um trauma, se você tiver uma fratura, se você tiver um mal súbito, se você tiver um infarto na praia, se você tiver... A gente tem certeza que vai ter menos segurança aquática, porque tem menos gente na praia para te ajudar. Você vai ser atendido por um sistema de ambulância que está envolvido ali, vai te pegar e vai te levar para um hospital que possa não ter condição de atender a condição que você está. Então, o risco é baixo? É baixo. Mas se você tiver algum mal súbito, algum trauma na praia pegando onda, o teu risco é muito maior do que numa situação corriqueira do dia a dia. Então, essa é a minha principal preocupação. Tá? Quando eu digo que vamos com calma, vamos fazer algum esporte que não tenha tanto risco, caminhar, vamos fazer enquanto isso passar. Quando passar, daqui a 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses no máximo, a coisa já diminuiu muito. Cara, aí a segurança para a gente é melhor. Eu estou há quase 90 dias sem surfar. Tá? Quase 90 dias sem surfar. Acho que tem um cachorro latindo aí. É o meu, é o Elvis. Elvis aqui não morreu, ele encolheu. Deixa eu contar uma história que aconteceu aqui em casa. Teve um churrasco, eu sou diabético, sou do grupo de risco. Aí, sem querer, deu uma explosão acendendo fogo, por isso que o problema é o acidente dentro de casa. Eu não rasguei minha mão, que foi sangue para tudo quanto é lado, um desespero. A minha sorte é que minha esposa não estava em casa, né? Eu peguei um pano, fechei e parei na emergência. Na emergência, o que aconteceu? As pessoas têm um espaço, porque eu sou diabético e estou no grupo de risco. Eles me separaram num canto, eles não estão nem dando mais ponta, eles colaram meu corte, no caso, e a enfermeira e o médico estavam me contando. O problema do médico, ele trabalha no hospital particular, mas também trabalha no público. A enfermeira trabalhava no plantão das pessoas infectadas, e ela ficou do meu lado. E ela falou, você está no pior lugar que tinha que estar, é aqui. Wagner, é exatamente o que você está falando. Você está exemplificando exatamente a maior preocupação que eu tenho. Então, assim, escolhe esportes que tenham um risco menor. Por exemplo, você vai andar de bicicleta. Você vai andar de bicicleta tranquilo, é um risco. Mas se você vai pedalar 40 quilômetros, você vai pegar a Covid? Provavelmente não na pedalada. Mas se você tiver um incidente ali, atropelar alguma coisa, cara, você vai para o pior lugar e ainda mais. O pior lugar não está preparado para te atender, porque está preparado para atender Covid. Então, o risco para você é muito grande. Então, eu não vou falar o nome do hospital, mas estava chegando várias containers, já separando as pessoas que vão chegar. Eles já estavam preparando. Você parece que está entrando em combate, parece que está esperando uma guerra que não chegou. Eu acho que é igual uma onda.
A sensação que dá que a gente passou uma onda. A gente está agora na segunda onda. Então, aí eu fico pensando assim, como é que você imagina da Sobrasa o que ela pensa do futuro, porque agora mudou. Até a maneira da gente se comunicar, de chegar perto de outros, e até o Marcos Pinto alertou isso. Como é que vocês vão atender ou dar um treinamento específico sem ter contato com as pessoas? Será que isso vai ser uma realidade? Como é que a gente imagina alguma coisa? O novo normal, né? É o tal do novo normal que vai prevalecer. Eu tive a oportunidade de ler a tua cartilha, achei muito interessante. Queria que você falasse sobre isso, para aquelas medidas para reduzir o risco aí nesse novo normal. Então, na minha visão de médico e investigador científico, eu não sou epidemiologista, mas eu trabalhei em CTI a minha vida inteira, no helicóptero, na ambulância, como médico do Corpo de Bombeiros. Então, assim, na minha visão, a gente ainda não passou a primeira onda, a gente ainda está na primeira onda. Tá? Pode ser que a gente já esteja no pico dela. Né? E isso a gente vai ver ao longo dos 10, 15 dias para frente. Se isso se mantiver, o número de óbitos se mantiver e começar a cair, a gente passou pela primeira onda. Se vai haver uma segunda onda, né? E o tamanho dela a gente não sabe ainda. Depende tudo da liberação, de várias variáveis que a gente não sabe. Né? Isso é muito importante a gente entender. A gente ainda está na primeira onda. As medidas que a gente pensa, a gente sempre pensa assim, qual o risco que eu tenho de fazer alguma coisa, ou de sair, ou de ir num restaurante. Cada atividade ela contém um risco diferente. Né? Então, assim, o risco... Eu posso caminhar na praia? Caminhar na praia de máscara, o risco de você pegar alguma coisa é baixíssimo. Né? Mas outras atividades, por exemplo, você está dentro de uma academia de natação, o risco aumenta. Você está num ambiente fechado, você está num ambiente que embora o cloro mate o vírus, quando você está infectado e 60% a 70% das pessoas que estão com a doença não sabem que estão com a doença, porque a gente chama elas de oligoassintomáticas, ou seja, elas têm muito poucos sintomas ou nenhum. Então, eu estou doente e eu não sei que eu estou doente e estou transmitindo. Esse é um grande risco. Porque as pessoas que estão com febre, doente, elas normalmente ficam em casa. Elas não estão transmitindo. Então, você tem uma academia em que a pessoa está nadando, por exemplo. Né? Ela está nadando e ela está respirando. A gente sabe que quando a gente respira, está nadando e entra água na boca, e respira e solta, aquilo tem um spray, né, local. E aquilo ali tem um potencial de risco muito grande. Né? Isso é uma situação. Então, a gente tem que entender que a gente não pode ter uma solução para tudo. A gente tem que soluções customizadas para locais customizados. Por exemplo, o bairro do Recreio pode ser um pouco diferente do bairro do Copacabana. Ela precisa de medidas um pouco diferentes. Ele é um bairro mais aberto, tem mais aeração, tem mais ventilação. Né? Isso tudo joga a nosso favor. Ou seja, a gente pode usar isso a nosso favor. Então, se você vai para uma praia, o risco de você pegar Covid na praia é baixo. Se você vai para uma academia que é fechado, o risco aumenta. O treinamento, a gente da Sobrasa, da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, sempre entendemos que nós já estamos vivendo essa nova tecnologia há 6 ou 7 anos, ou seja, onde os treinamentos vão ser, e já estão sendo feitos online, 50% do treinamento do guarda-vidas pode ser feito online. 50%. Tá? O que é muita coisa. A gente acha que a gente pode chegar até 65% de treinamento. Tá? O que é muita coisa também, sendo mais rigoroso com o protocolo de entrada. Quer dizer, quem entra, ele já está treinado, ele já conhece o mar, ele já está ambientado com aquela situação, fica muito mais fácil do que eu ter que dar treinamento e educação sobre tudo para a pessoa. Entende? A pessoa já conhece o mar. Sobre essa questão de dar treinamento à distância, tem coisas que não tem jeito. Mas a gente acredita que toda essa Covid,
toda essa pandemia, e outras provavelmente virão, mas toda essa pandemia deve diminuir muito nos próximos meses, até o final do ano. Mas até o final do ano, ou até o meio do ano que vem, a gente ainda deve ter casos, a gente ainda deve ter situação. Então, assim, eu acho que o novo normal, essa é a minha opinião, não é um novo normal em que todo mundo vai andar de máscara, sem cumprimentar e sem beijar, sem entrar no restaurante. Não é isso. Novo normal significa que nós agora estaríamos no antigo, estaríamos nos encontrando para fazer essa reunião pessoalmente, e nós agora estamos fazendo virtualmente. E isso vai continuar, independente do Covid, esse é o novo normal. Você está em casa, nós estamos cada um na sua casa e nós estamos conseguindo atingir milhares de pessoas numa conversa. Isso é um novo normal. Ou seja, o novo normal significa que a gente pegou um processo que estava vindo rápido, tecnológico, rápido, mas num passo, e, de repente, a gente pegou e turbinou ele. Vai! Então, as crianças estão estudando em casa, as crianças estão fazendo várias atividades em casa via tecnologia. Então, a tecnologia, as barreiras que existiam para a tecnologia, para a educação, para a comunicação online, e existe, né? Nós somos a prova das barreiras da tecnologia. Né? Cada vez que a gente tem que aprender a mexer no app, é complicado, não é uma coisa fácil. Né? Então, assim, essa barreira a gente vai ter que vencer à força por conta dessa pandemia. E depois que sairmos do normal, vamos ter uma outra situação que é tecnológica. Nós vamos ser todos tech. Isso eu não tenho dúvida. Entendeu? Ô, Davi, uma perguntinha. Você falou que está fazendo vamos dizer assim, uma atualização à distância com os salva-vidas e tal, para os novos procedimentos para diminuir o risco do contágio. O Corpo de Bombeiro é o parceiro nessa nova pegada, nesse novo tipo de abordagem que o salva-vida vai ter com o afogado? Como é que está o desenvolvimento da técnica e a disseminação, isso além, que você já falou, pela internet, né, à distância, mas com o Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro. Como é que está a interação de vocês aí? No momento, eu não posso falar pelo Corpo de Bombeiros, porque eu sou um tenente-coronel da reserva do Corpo de Bombeiros. Então, eu não vou falar pelo Corpo de Bombeiros. Eu vou falar pela Sobrasa, que ela tem vários voluntários do Brasil todo, do Corpo de Bombeiros, civis, guarda-vidas civis, esportistas, surfistas. Né? O que a gente vê é o seguinte: existe uma boa parte do treinamento que pode ser feito via digital. Por exemplo, te dar um exemplo. A gente, até hoje, até o começo da pandemia, todo o treinamento em primeiros socorros a gente fazia fisicamente, pessoalmente. Hoje a gente tem, por exemplo, a Sobrasa criou um manequim que você faz em casa com papelão, garrafa PET e monta o seu manequim com preço nada, com gasta nada. E a gente, via digital, como você está aí, por exemplo, você coloca numa mesa, bota o manequim, começa a fazer, e eu, como instrutor, tenho condições de falar: olha, inclina um pouco mais a cabeça, ó, faz assim, olha, sopra um pouco mais, faz isso, entendeu? Então, eu te dou quase o mesmo treinamento em primeiro socorro que você receberia se eu tivesse fisicamente ali. Mas tem limitações, claro. Por exemplo, como é que eu vou aplicar uma prova de natação, uma prova de capacitação? Tem limitações. Por isso, a gente acha que talvez a gente hoje faz 50% online, mas eu acho que a gente pode chegar no Brasil todo e no mundo todo até 65%. E acho que com a redução da pandemia, e a vacina vai vir aí mais 6 meses, 1 ano, a vacina está aí, isso não vai ser um grande problema para a gente. É óbvio que a pandemia é uma grande lição de humildade para a gente. Né? O planeta vai continuar, a gente é que vai ser exterminado. Né? O planeta continua.
O extermínio vai ser da gente. Nós somos o elo fraco do planeta. Então, assim, se a gente não cuidar do planeta, o planeta vai expulsar a gente. E é assim que acontece. Então, assim, a gente tem que rever consumo, rever como a gente cuida da nossa área, o que a gente tem de prioridade, precisamos comprar tanto, comer tanto, ter tanto, né? Precisamos ter essa visão de que se a gente não tratar bem do planeta, não é ele que vai ser extinto, somos nós. Né? E claro que toda a flora e a fauna já mostrou para a gente como ela é importante. Você vê, juntou um morcego com outro animal ali naquele momento, e isso criou surgiu um vírus que não era nocivo para a gente. A gente tem coronavírus, a gente tem infecção por coronavírus há milhares de anos. Só que aquele específico não era. Então, assim, a gente tem que olhar de forma diferente. Né? Eu acho que o Recreio é um grande laboratório para ser feito isso. Tem menos gente, né? A gente tem mais consciência, a gente pode se juntar mais em associações, em movimentos positivos. Né? E eu acho que isso é muito importante. Por isso, eu acho que essa ideia da TV Recreio é extremamente positiva, né? Porque eu acho que a gente pode gerar grandes frutos, grandes legados para os nossos filhos e nossos netos. Né? Doutor, deixa eu fazer uma pergunta, por favor. Eu gostaria de saber como a nossa área aqui é uma área direcionada para o surf, a nossa turma aqui, todo mundo é do surf, eu sei que o senhor também surfa, então eu gostaria de saber se você surfou na quarentena e também qual a sua opinião a respeito desse idealismo todo, pode, não pode, direcionado mesmo para a galera do surf, por favor. Então, eu estou sem surfar há quase 90 dias. Tá? Eu parei de surfar do dia 16 de março. Então, tem 88 dias, 12 horas, 40 minutos e 10 segundos, 11, 12, 13, 14. Eu vou surfar, eu surfo, eu estou aqui no Maramá, eu tenho uma prancha para tudo que é mar, pranchinha, pranchão, o que eu prefiro é uma 8 pés. Eu tenho 2 bicicletas com rec, se uma furar o pneu, eu tenho outra, não deixo de pegar onda. Eu saio daqui, eu encontro as pessoas de longe. Eu não tenho nem por que ficar perto das pessoas. Eu vou para um local que eu amo de paixão pegar onda, que normalmente eu caio sozinho ou com mais 2 ou 3 pessoas. Tá? E estou há quase 90 dias sem ir surfar. E eu vou surfar quase 4 a 5 vezes por semana. Tá? Então, assim, mais fissurado que eu, e eu tenho vários amigos que tá me rabiando e me reclamam. Eu falei, olha, você não ia na onda, tá desperdiçando uma onda, não pode. Então, assim, eu acho, como a gente estava falando com o Wagner, e o Wagner citou um exemplo excepcional. A minha questão de surfar não é que você vá lá e vá... Claro, você vai lá, vai surfar e volta, e não faz aglomeração, não faz reunião, né? Não faz aquela coisa gostosa que a gente gosta de ficar o antes e o depois, que aquilo ali é um problema. Não faz isso, o risco de você pegar a Covid é muito baixo. Mas, se houver algum trauma, algum mal súbito, você passou mal por alguma razão, ou teve uma pancada na cabeça, ou teve um ombro luxado, ou teve uma fratura, e a ambulância vai ser chamada, vai te pegar, vai te levar para um hospital público, porque o bombeiro não leva para o hospital privado, você vai ser levado para o hospital público, onde o atendimento está lotado de gente. E aí você vai ser mal atendido por conta da quantidade de gente, você está sobrecarregando o atendimento e, ainda assim, você está prejudicando o seu bom atendimento, porque você não vai ter um bom atendimento como fora da pandemia. Então, eu acho que, assim, por pensar nisso, por pensar no risco
né? Que eu estou sobrecarregando um sistema que está sobrecarregado. E no risco que eu tenho para mim, né? Eu não quero passar mal nesse momento. Eu quero pianinho, sabe? Para a coisa não dar problema, não ter que ir para o hospital e não ter que ser atendido e não ter que olhar e dizer assim, porra, precisava de uma vaga no CTI. Ah, mas não tem. Posso fazer uma pergunta agora? Sobre no caso, você está sem surfar. Então, mas você é conhecido como o local ali do Curvão. Deixa eu falar baixo, né? E você é um cara que é super querido ali pela galera, que todo mundo comentou sobre você. Eu comentei que a gente ia bater um papo, né? Aí a pessoa pede ele para contar alguma história do mar bom que você surfou, que ficou aquela onda que ficou na tua memória, que o que acontecia, você mais ou menos a minha faixa de idade. A gente ia surfar com os amigos, a gente contava um montão de história. A metade era mentira, mas a gente se divertia muito. Hoje, o que acontece? Com essa coisa de competição, as pessoas deixaram de curtir esse momento da amizade, de você ver, você pega uma onda boa, eu pego uma onda boa, e cada um pega a sua onda boa. Então, eu queria que você falasse uma história antiga e o que você pretende no futuro. Qual a tua expectativa? Vai para Macumba, vai para a Prainha, vai para onde? Que mar que você quer dar a caída? Primeiro mar do retorno do coronavírus, dessa pandemia. Qual a expectativa? Então, eu vou começar com uma historinha de quando eu tinha 13 anos, 12 anos. Tá? Eu fui criado em Copacabana e a gente ia surfar no Arpoador. Então, todos os dias, eu chegava da escola meio-dia, comia e ia para o Arpoador e só voltava às 6 horas da noite, todos os dias. Tá? Então, assim, eu fui criado no Arpoador, eu aprendi a surfar no Arpoador, tá? Com 12, 13 anos. Eu tinha um amigo que o pai dele era coronel do Exército na época. E ele pegava uma viatura do Exército e nos disponibilizava um paraquedas e a gente entrava isso uma vez por mês, a gente vinha para Macumba, para Farofinha, tá? Com 12, 13 anos, ele deixava uns 2 guardas com a gente, montava o paraquedas e a gente ficava surfando o final de semana todo. Tá? Isso no momento, imagina, 12, eu estou com 62, tem 50 anos atrás. Havia, acho que o âncora já havia, talvez nem havia o âncora, nem me lembro. Mas, assim, essa é a história de conhecer o recreio. A primeira vez que eu surfei numa prancha de fibra foi ali no recreio também. Tá? Um amigo meu, até o irmão dele agora, o meu amigo é o Marcelo Gleiser, um cientista famoso no mundo inteiro, né? Você depois procura, Marcelo Gleiser. E o irmão dele tinha uma prancha de fibra. Eu acho que era uma São Conrado, uma coisa assim. E aí a gente surfou a primeira vez usando a prancha dele. Né? Então, assim, a gente antes disso usava uma prancha chamada planonda, de isopor, forrada com tecido pela mãe, para não assar muito o peito. Né? Então, era essa a prancha. Então, a minha história com o recreio ela é muito junta. Vou te contar uma outra historinha que também é bem legal. Meu pai adorava pescar e a gente sempre vinha para o recreio ali para a Via 11. E a gente passava o final de semana inteiro com paraquedas pescando. Final de semana inteiro pescando. Eu era muito moleque, 8, 9 anos. E várias vezes a gente atravessava o canal do Rio Morto, subia a pedra da prainha, que não tinha estrada, e ia para o outro lado para pescar na prainha Pampa. Então, assim, a minha história com o recreio é muito junta. Quando acabar a pandemia, eu sempre surfei no Curvão aqui, porque eu acho que é um lugar super legal, ele tem uma posição geográfica muito legal, ele tem um pico muito legal, só que depois que os fotógrafos foram para lá, aquilo craudiou geral. Então, como eu sou muito fissurado, e eu estou de pranchão e eu nado muito bem, eu impregno muito. Então, assim, para não encher o saco dos outros,
eu não estou indo mais no Curvão. Eu pego a minha bicicleta e fico entre o Curvão e a Pedra da Dona Maria, sempre, para não impregnar a vida dos outros, entendeu? E ali também tem altas ondas e sou super feliz. É o local que eu vou surfar quando deixar. Davi, você citou a prainha. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Sobrasa tinha um voto com relação à bandeira azul na prainha, né? Como é que está isso? Ainda tem esse voto? Vocês opinam sobre a continuação da bandeira azul? Como é que é essa história aí? Conta para a gente aí como é que é. A Sobrasa ela é a representante da segurança aquática no Brasil da bandeira azul, né? Então, toda vez que se fala em autorizar, não, em tornar, em certificar uma praia ou uma marina ou algum local no Brasil, a Sobrasa faz uma análise da segurança ali naquele local, tá? A nossa parte é exclusivamente com a relação à segurança, mas a gente participa de todas as reuniões da Bandeira Azul no Brasil todo. Infelizmente, o Brasil tem apenas 12 certificações ou 15 certificações, não mais do que isso. A Espanha, que é o país que mais tem certificação e 35% do produto interno bruto dela é turismo, né? E quando você fala em bandeira azul, você fala em turismo, né? Você imagina se o que a gente tivesse na prainha, que é muito legal, a gente pudesse ter em outras praias do Rio, do estado do Rio. Isso significa mais turismo, significa mais renda, significa mais emprego, significa mais prosperidade. A Espanha tem 570 praias bandeira azul. Espanha, com 35 milhões de habitantes, né? E com muito menos praias que a gente, né? Então, assim, a gente tem que... Eu acho que a bandeira azul é uma coisa muito legal. É uma luz no final do túnel, uma qualificação, um padrão ISO de qualificação de um ambiente aquático. Eu amo a prainha. Eu só não vou para lá porque de bicicleta é um ladeirão para ir, depois tem um ladeirão para voltar e o vento às vezes vanta também, o pranchão dá umas... E as pessoas passam um pouco... Então, eu não vou muito para a prainha, só por isso. Mas uma pergunta com relação a isso, só para eu entender, os critérios que a Sobrasa avalia para essa certificação foram criados por vocês ou é do organismo internacional que criou a bandeira azul e vocês só vão meio que fiscalizar para ver se está dentro do padrão internacional? É assim? O que aconteceu foi, com relação ao padrão da segurança da bandeira azul, o padrão não estava muito legal. Então, nós fizemos algumas reuniões com o pessoal de Portugal, Espanha, e latinos, nos unimos e propusemos algumas mudanças que foram aceitas, e é o que a gente segue agora. Legal. Por exemplo, agora até a semana passada eu estava trabalhando com o vice-presidente da bandeira azul na Espanha, porque eles estão abrindo as praias, né? Eles estão abrindo as praias porque o turismo deles é agora no verão. Então, uma queda, você imagina, se 35% do produto interno bruto deles é turismo, e se esse turismo for degolado, é um baque muito grande. Então, eles estão tentando, eu acho complicado, mas eles estão tentando e eles são muito organizados, porque tem muitas praias com bandeira azul. Então, a praia, você imagina, por exemplo, a prainha, eu teria muito mais facilidade de fazer uma certa triagem. Eu tenho, né? Está até fechada, né, no momento, mas assim, se eu quiser abrir, eu tenho com abrir e fechar uma cancela, não deixar aglomerar muita gente. Mas isso não é verdade em outras praias. Como é que eu vou controlar o pessoal em Copacabana, Ipanema, né? É complicado isso. Quer dizer, não adianta só eu propor uma medida de triagem, de não ter aglomeração, eu preciso ter gestão para fazer isso, né? Qualquer lei que a gente propõe, a gente tem que fiscalizar. Se a gente não fiscaliza, não adianta a lei. Nessa pandemia, como é tudo muito novo, a gente está muito despreparado. E a gente vai se preparando ao longo
que a coisa está acontecendo. E isso gera dificuldades, grandes dificuldades, né? Então, eu acho assim, com relação à bandeira azul, eu acho que é muito legal. A gente participou ativamente dessa segurança, de estabelecer. A Prainha tem uma boa segurança. O Corpo de Bombeiros faz um excelente trabalho, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Você vê assim, apenas 15% das mortes por afogamento no Brasil, 15% são em praias. O restante é praticamente rio, lago e represa. Então, as praias têm uma segurança incrível, incrível, né, no Brasil todo. Né? Então, assim, acho que a gente está muito bem. O Brasil está muito bem representado. Lúcia? Eu tenho uma outra pergunta que é direcionada a afogamento, como é a sua área específica, né? Então, eu gostaria de saber, bem, em relação ao tempo, uma pessoa, né, comum, qualquer, o tempo de afogamento que ela passa dentro d'água, qual é esse tempo para recuperação de sobrevivência embaixo d'água? Essa é a pergunta. E depois, qual é os primeiros socorros, o que é mais importante para ser feito para que aquela pessoa tenha uma melhor qualidade de vida a respeito a toda essa situação vivida? Vou tentar resumir um pouco a minha resposta, para não ser muito longo, porque isso aí seria um curso inteiro. Né? Então, assim, nós temos uma coisa chamada cadeia de sobrevivência do afogamento, né? Onde tem 5 anéis. O primeiro anel é a prevenção. Então, assim, a prevenção significa 99% das ações do guarda-vidas nas praias. Apitando, botando bandeira, redirecionando as pessoas, etc, etc. Depois, a segunda anel é reconhecer que uma pessoa está precisando de ajuda e saber que telefone ligar. Isso é fundamental. E isso faz toda a diferença nessa pergunta que você fez, Lucinara. Porque quanto antes eu identificar que alguém está se afogando, quanto menos hipóxia, falta de oxigênio, ele vai ter. Então, eu olho para o local e vejo uma pessoa. Eu não vejo uma pessoa pedindo socorro normalmente. O que eu vejo é uma pessoa nadando sem se deslocar, uma pessoa numa corrente de retorno, uma pessoa num local perigoso, uma pessoa com um comportamento perigoso, ou já numa situação muito a ponto de afundar. Tudo isso faz a maior diferença. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu tenho que ligar ou pedir para alguém. Olha, liga 193 e avisa que a gente está aqui no posto idoso, tem uma pessoa se afogando, eu vou precisar de ajuda. Depois disso é que eu vou partir para ajudar essa pessoa. E eu parto para ajudar, de preferência, sem entrar na água. Como é que eu faço isso sem entrar na água? Eu tenho uma colocação que é a respeito à sua pergunta mesmo, sobre a minha pergunta. Como a gente é um país com um litoral muito grande, tudo que você colocou, por exemplo, eu me vi, mas a gente é tão leigo que você não tem noção de que a pessoa está indo, como você falou, na corrente errada, você não tem essa noção. E nós somos um país de litoral. Então, eu acho, minha opinião, eu acho e gostaria de saber o que você acha. Assim, isso deveria existir uma prevenção, deveria existir na escola, por exemplo. Mas eu moro no subúrbio, não interessa, mas você vem passar as férias, você vem de ônibus, o tempo inteiro você está no litoral. O Brasil é litoral, né? Então, eu acho que deveria ter um ensinamento para que se protejam mais todas as pessoas. Continuando a sua colocação. O que você está falando são os programas de prevenção. A Sobrasa tem pelo menos 32 programas de prevenção. Relacionado ao surf, nós temos uma coisa chamada Surf Salva, que a gente faz há 20 anos. A gente faz pelo menos uns 30 a 50 surf salvas por ano. Né? E tem muita gente. Aqui no Rio é o principal foco, que a gente vem fazendo há muitos anos. E a gente tem ensinado isso para o surfista. Olha, tem cinco ações. Como prevenir, como usar, como detectar o afogamento, como resgatar, como usar sua prancha, como fazer os primeiros socorros.
E a gente tem aplicado isso constantemente. Além disso, a gente tem no site um curso todo online. Ou seja, não é o ideal, nesse momento é o que a gente tem para dar, porque a pandemia impede da gente ter o contato. Mas tem tanta dica, tanto vídeo mostrando como faz, perguntas, vídeos de como fazer a ventilação, de como fazer a prevenção, de como identificar o afogado. Então, você vai no site da Sobrasa, www.sobrasa.org, e você vai ver um mundo de informações. A gente tem um canal no YouTube com 8.000 seguidores. A gente tem o nosso Instagram está sempre com o IGTV ligado, fazendo lives. Então, a gente tenta. Mas esse, Lucinária, é um desafio monumental. Educar o Brasil não é educar uma Islândia, uma Noruega, uma Dinamarca, não. Uma Suécia, não. É educar 210 milhões de pessoas. Então, a gente tem aplicativo, a gente tem 4 gibis de prevenção, a gente tem 4 vídeos de desenho animado para crianças, a gente tem um programa chamado Kim na Escola, que a gente atinge pelo menos 100.000 crianças no Brasil todo ano. Mas isso é coisa de formiguinha, trabalho de formiguinha. Isso a gente atinge, e a prova de que está dando certo todo esse trabalho, não só o nosso trabalho de prevenção dos programas, mas o Corpo de Bombeiros e todos os guarda-vidas que trabalham, civis também, é que, ano a ano, nós estamos tendo menos 300 a 500 mortes por afogamento. A população está aumentando, está praticando mais esportes aquáticos e a gente está conseguindo diminuir o número de óbitos por 100.000 habitantes. Então, significa que alguma coisa a gente está fazendo certo. Vai demorar um tempo porque a população é monstruosa, né? Mas, seguindo aquela linha de raciocínio, a gente fez a prevenção falhou, a gente identificou a vítima, pediu para alguém ligar 93, disse onde estava, e aí, ao invés de entrar na água direto, joga uma bola, joga um espaguete, joga uma prancha, joga algum flutuador. Porque, às vezes, se a pessoa vai entrar e não tem uma prancha, por exemplo, ela vai entrar e ela pode ser agarrada. 16 pessoas morrem todos os dias afogadas no Brasil. 16. Dessas 16, 2 morrem tentando ajudar uma outra pessoa. Tá. A gente acredita tanto no seu projeto Sobrasa que a gente abriu uma aba para segurança e dando destaque ao Sobrasa. E a gente está... O que a gente puder ajudar, a porta está aberta e o site está lá para divulgar e vão fortalecer essa corrente aí, que eu acho que vai ser muito positiva para o bairro do Recreio. E para o Rio de Janeiro também. Brasil, né? O nosso logo, o nosso moto, né, é prevenir é salvar. Ou seja, se você está prevenindo, você está salvando. Educar para não afogar. Porque uma pessoa educada identifica o local de perigo. Uma pessoa educada identifica alguém em perigo e intervém antes, precocemente. Então, assim, todo esse processo é importante. Você decidiu, por exemplo, você é um surfista, né? E aqui eu tenho certeza que vocês já fizeram vários socorros, né? Identificou que alguém está passando um sufoco, você vai chegar lá e a primeira coisa que você vai fazer é usar a sua prancha como flutuador. Então, assim, primeira coisa é interpor a sua prancha entre você e a vítima. Por quê? Porque ela tem que agarrar a prancha e não a você. Então, nunca lateralmente da vítima. Sempre com a prancha na tua frente e a vítima na ponta da prancha. E sempre que possível, você vai se colocar oceano, você, prancha, vítima. Porque se vier uma onda, você vai ser jogado em cima da vítima, ao invés da vítima ser jogada em cima de você ou a prancha ser jogada em cima de você, que pode te dar um trauma, pode provocar um trauma e você perder a consciência. É isso que a gente não quer. A gente quer que você ajude, não se torne uma segunda vítima. Legal. E aí, ajudou, a vítima está consciente, botou ela em cima da prancha, não pega a onda. Vamos devagarzinho para a areia. E se não der para devagarzinho, porque o mar está grande, acena. Preciso de ajuda, o Corpo de Bombeiros vai identificar, ou alguém vai identificar, vai ligar o 93 que não ligaram ainda, e vai dizer, olha,
Pô, tem um cara lá com prancha com 2 caras, precisa o helicóptero vir, o barco vir, o jet ski vir. Não há porquê. Depois que você colocou em cima da prancha, está seguro, fora, no outside, não tem por que você se arriscar. E aí, então, depois que você tirou da água, aí sim, você vai realizar o primeiro socorro ou não, se for necessário. E aí a gente tem uma graduação que a gente lida muito com na hora de prestar os primeiros socorros, né? O que provoca a gravidade do afogamento é a quantidade de água que você aspirou. E isso vai ser mais grave ou não. Então, aqueles casos simples, como quando a gente se afogou, eu, você, nós 4 aqui, que aspiramos um pouquinho de água pegando onda e tossimos, isso é o grau 1, é o grau mais simples de afogamento. Sendo que, como a gente tem ferramenta de saber como nadar, como sair, de ter calma, de esperar um pouco, que a gente sabe que isso vai passar, a gente lida com isso com tranquilidade. Diferente de um camarada que está lá e não conhece o mar, que aspirou a primeira quantidade, ou que não tem uma prancha, ou que não tem ninguém para tirar ele. E aí ele vai aspirar um pouquinho mais. E aí ele se torna um grau 2 e aspira um pouco mais. Um grau 3 e 4 é muito grave já. E isso acontece, Lucinara, muito rapidamente. No momento em que ele começa a se afogar, para o momento em que ele é um grau 3, 4, isso acontece em 30 segundos, 40 segundos, menos de 1 minuto. Então, assim, bastou você olhar para o lado, postar alguma coisa no Instagram. Quando você olhou de novo, a coisa já está. E o grau 4, o oxigênio está tão baixo que, de repente, para de respirar e o coração está batendo. Ele para de respirar e perde a consciência. Então, ele está caído, ele está inconsciente dentro da água. E aí ele tem 30 segundos a 1 minuto e meio para o coração parar. Então, quando você tem até um grau 1, não morre praticamente. É super simples. Quando você tem um grau 4, por exemplo, ele pode morrer em 20% dos casos. Quando ele passa para grau 5, em quase 56% dos casos. Quando ele passa para grau 6, que é a parada cardiorrespiratória, ele morre em 87% a 93% dos casos. Então, é mais comum que ele morra quando ele faz uma parada cardiorrespiratória do que eu consiga fazer alguma coisa por ele. Então, assim, e isso acontece, Lucinara, muito rápido. No momento o cara começa a se afogar, em 2, 3 minutos ele está em parada cardiorrespiratória. Então, assim, é um piscar de olhos e você perde uma criança na piscina, uma criança no tanque, uma criança no banho, uma criança no chuveiro, porque basta estar a via aérea dentro da água ou com um pouquinho d'água que ela vai aspirar e aquilo atrapalha. Você lembrou de um caso que teve ali na Macumba, do Marlon Bloch, de um stand-up que teve um AVC, ele é ali do Quebra-Mar, local ali do Quebra-Mar, ele teve um AVC, foi salvo por um médico que estava passando ali no momento. E ele se recuperou por causa do esporte. Tem até vídeos dele no Facebook, e ele era super querido ali na Macumba. Só que todo mundo esquece, né? Mas eu venho acompanhando, conheço ele desde a época de garoto lá do Quebra-Mar. Ele é irmão do Marco Plock, virou até pastor depois dessa situação. E é uma situação exatamente que parou de respirar e ficou flutuando. Alguém socorreu ele lá na água que salvou. Eu acho que foi isso. Teve uma sorte. Marlon Plock. Eu acho que o exemplo que você está dando é muito emblemático para a gente. Porque ele mostra o seguinte: há uma ideia geral de que eu sei nadar, eu não me afogo. E não é verdade. Wagner sabe nadar, eu sou um excelente nadador, né? Marcos sabe nadar, Lucinara sabe nadar, todos nós surfamos. Mais ou menos, mas sabe surfar, né? Então, assim... Mais ou menos. Todos nós temos uma ideia de que eu saber nadar me blinda contra o afogamento. Não.
Você saber nadar significa ou você ser um bom surfista, ou você gostar de surfar, significa você estar muito mais tempo na água. Estar muito mais tempo na água significa um risco muito maior, porque você está muito mais tempo exposto a algum problema. Imagina qualquer um de nós ter um mal súbito, uma crise convulsiva, ou um desmaio, ou um mal-estar, um enjoo, ou alguma coisa dentro da água. Fora d'água é uma situação. Dentro da água, se eu estiver sozinho, pode ser que eu não tenha condições de sair. Se eu estou com a prancha, pode ser mais tranquilo, mas se eu perco a consciência, eu estou afogado. Eu estou morto em 4, 5 minutos, eu estou morto. Então, se eu peguei uma onda e, por acaso, a prancha, por exemplo, coisas simples, Wagner, Marcos, assim, coisas simples, como eu vou dar um peixinho para passar uma onda. Normalmente o longboard não faz isso, mas pranchinha faz. Eu fiz isso e a pressão da onda bateu a prancha no meu queixo, só isso eu posso perder a consciência. Só isso. Então, eu perdi a consciência. Se alguém não me tirar como tiraram o Plock, está morto. Um AVC, por exemplo, como ele teve fora da água, pode dar um problema só na boca, um déficit na boca e tal, mas dentro d'água, matou. Ele ficou em coma, não sei quantos dias. Havia uma pergunta. Fala. Com relação, né? Com relação a mais até os guarda-vidas, mas, eventualmente, todos nós podemos fazer um salvamento na praia, como todos nós já fizemos. O que mudou de protocolo agora assim no coronavírus, naquela primeira abordagem, quando o salva-vida tira a pessoa da água e vai fazer aquela ressuscitação cardiopulmonar, famoso RCP, mudou algum protocolo assim por causa do coronavírus? A respiração boca a boca já não é mais feita, ela não é mais adotada, né? O que mudou? Ele pode chegar perto para ouvir a respiração, abrir as vias respiratórias, tem que botar a mão no nariz, possivelmente na boca do afogado. Mudou alguma coisa durante o coronavírus? Vocês chegaram a mudar algum protocolo durante essa pandemia? Foi feito algum estudo nesse sentido? Foi. A gente pegou e a gente fez um estudo, não Brasil, a gente fez um estudo mundial. Eu sou parte de um grupo que eu fundei no mundo inteiro, onde tem cientistas do mundo inteiro estudando o tempo todo o afogamento. Tá? Então, a gente acabou de estabelecer um protocolo mundial, acabou de liberar, e o protocolo mundial fala exatamente sobre isso, né? Quando fazer e como fazer. A Sobrasa foi um pouco além, e ela está informando a todos os guarda-vidas do Brasil quais são os riscos, né, de transmissão, de abertura de uma área aquática. Nós, Brasil, nós, Rio de Janeiro, estamos ainda na fase 1 da doença. Tá? O ideal na fase 1 e 2, é que ninguém frequentasse esses ambientes de praia. Ou seja, para baixar o risco da transmissão e principalmente o risco de morte e o risco de exposição do guarda-vidas que estaria ali se expondo. Então, tudo começaria na fase 3, onde a coisa já começou, já estamos na fase descendente da curva. Nesse momento, ainda existe risco. O que a gente está pedindo primeiro, para o guarda-vidas ter algumas medidas, né? Quando ele for sair, por exemplo, quando ele for fazer o socorro, que ele fique sempre por trás da vítima, para não ficar à frente dela. Que ele use, dentro do possível, o vento a seu favor, ou seja, sempre estar a barlavento, né? Vento, ele e vítima, e não ao contrário. Tá? Claro que isso aí era uma situação ideal. Num socorro, você nunca está numa situação ideal, né? Você tem que sempre improvisar. Quando ele sai da água, o ideal é que tenha alguém para fazer o atendimento para essa vítima, se ela precisar de primeiro socorro, que já esteja vestido, que já esteja de máscara, N95, óculos protetor, né? E se tiver
no atendimento da ambulância, já com uma bata e já com luva. Então, essa vítima é entregue à ambulância direto, que o socorrista da ambulância, o médico, o emergencista, está pronto já e protegido para atender. Beleza. Se esse não for o caso, ou seja, se o guarda-vidas está lá e tiver que começar a ressuscitação, o que a gente está pedindo é para ele ficar numa posição em que ele tenha o vento a barlavento, ou seja, né, e fazer só compressão, não fazer a ventilação, porque ainda o risco de ventilar e pegar a Covid é muito grande. Embora a gente saiba que o risco dele pegar a Covid e adoecer é muito baixo. Mas, ainda assim, a gente tem, todo socorrista tem como regra, primeira regra do socorrista é a sua própria segurança. Se você não tiver segurança, você não pode prestar um atendimento bom. Tá? No afogamento, a ventilação é extremamente importante. Extremamente importante. E eu sempre faço essa correlação. Imagina você no carro, né? E você liga o carro e ele não está ligando. Você botou gasolina, o motor não está bom, não vai ligar. Mas se você tem um motor bom e não tem gasolina, mesmo que o motor esteja bom, a parte elétrica está boa, está tudo bom, mas não tem gasolina, o motor não funciona novamente. O ser humano, o afogamento é exatamente assim. O oxigênio é fundamental. O oxigênio foi a causa da parada do coração. Se eu não restabelecer o oxigênio, eu tenho dificuldade de recuperar ele. E a forma mais fácil de restabelecer é através do boca a boca. Perfeito. Então, assim, os protocolos mudaram, elas estão adaptados, são provisórios, porque assim que a gente puder usar o boca a boca, a gente tem que usar, e tem que usar dentro da água. O ideal é usar ainda dentro da água, como a gente fez no curso. Marcos fez o nosso curso, a gente fez ressuscitação dentro d'água, é onde você tem a maior chance de ajudar alguém. Beleza, Davi. Bom, gente, a gente já está quase 1 hora nessa live, né? Hoje é sábado, está todo mundo querendo descansar um pouquinho. Eu ia pedir as considerações finais aí da Lucinara, do Wagner, e finalizar com o nosso amigo Davi. Fala aí, Lúcia. Então, primeiramente, doutor, foi uma honra, foi muito esclarecedor saber, foi de grande valia saber que o senhor não surfou nessa quarentena. Isso foi muito legal, porque isso é muito sério e, assim, passa um respeito, uma consideração por todos nós, tá? Eu adorei saber, foi muito legal. Gostei muito das suas colocações, claro que me abriu uma vontade enorme de ter na escola esse conhecimento, esse seu trabalho direcionado com esse movimento, junto com todos os seus outros colegas que vocês direcionaram, sensacional. Então, muito importante para nós. Nós da TV Recreio vamos garrar em você. Você agora é ótimo. Se prepara, porque eu dormi 4 atrás aí, porque o que você tem para colocar é importante. A TV Recreio é litoral, a gente vive o litoral do Rio de Janeiro, mas a nossa intenção a ideia é expandir para o Brasil inteiro. A gente não pode ser egoísta, uma informação como essa tão importante. Então, assim, muito obrigada. Foi muito legal, gostei demais de conhecê-lo e agradeço o seu tempo, a sua disponibilidade e aos meus colegas também de TV Recreio aí. Muito obrigada, aloha, né? Deixa agora eu quero, quando terminar essa quarentena, vamos ver se a gente pega umas ondas juntos, esperar um mar bom aí, clássico, que a macumba também, quando tá surgindo essas ondas, que é um fundo que é muito especial, não sei como é que ainda não surgiu um campeão mundial, de repente o doutor vai cair no Master aí, vai ter ano que vem, vai ter a competição do Master, e você vai ser uma pessoa convidada ali para o pico ali da macumba, aí você fala com o Marco Pinto que ele faz a segurança, bota todo mundo para fora. Valeu, obrigado, um abraço, tudo de paz para você, saúde, e obrigado pelas dicas aí. Valeu.
Davi, muito obrigado, tá? A TV Recreio te agradece aí essa tua disponibilidade, seu tempo, teu conhecimento todo. Faço das palavras da Lucinara minhas palavras, vamos colar em você, e o canal está aberto aí para tudo que você quiser divulgar, teu trabalho, da Sobrasa, enfim, estamos juntos. E o que você precisar da TV Recreio, é só fazer o contato que a gente está sempre disponível para você. Muito obrigado e deixo para você as considerações finais aí para a gente fechar essa live. Tá ótimo. Foi um prazer realmente estar com vocês. Eu acho que esse papo educa, e a educação é tudo de mais importante que a gente possa dar para quem vem, quem está nos assistindo, quem quer o bem do Recreio, de toda a nossa orla e de todos os nossos brasileiros de uma forma geral. Eu acho muito importante falar que cada um sabe aonde aperta o carro, né? Onde é que o sapato está apertando. Então, assim, a minha sugestão não é para você não ir surfar de jeito nenhum. Assim, apertou, deu aquela paranoia, tá? Aquela super crise de ansiedade, vai surfar, vai dar um mergulho, volta. O que a gente quer é assim, vamos tentar, dentro do possível, seguir essa orientação de distanciamento social, de segurar, mas assim, isso não pode ser uma regra rígida, né, em que você vai aloprar dentro de casa, porque não pode sair de casa. Então, assim, tem que ter uma flexibilidade, tem que ter um entendimento, né? E o meu recado final é, viu alguém de bonezinho laranja, que eu só surfo de boné laranja aqui o tempo todo, 8 pés. Não entra, não me rabeia, deixa a onda para mim, porque eu sou fissurado, eu nado muito, nado rápido, com pranchão, aquilo ali é um foguete. Então, assim, normalmente eu estou dominando o pico. E eu impregno mesmo, né, Marco? Eu impregno pra caceta lá na Macumba. É humilde, ele é humilde. Eu vou pouco lá na Macumba, cara. Tá podendo, tá com moral, hein? Tá com moral, eu te defendo aí. Você tá com moral, pode botar mesmo que você tem toda a razão aí. Isso aí. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Aí, minha amiga Lúcia, finaliza aí. Valeu. Muito obrigado. Então é isso aí. A gente aqui da TV Recreio, vamos ficando por aqui e agradecemos a todos vocês que nos assistiram e a gente vem com muito mais por aí, tá bom? Aloha, boa noite a todos. Obrigada. Abraço. Abraço.